Próximo inscrito, Marcelo. Na verdade, a minha contribuição não tem uma abordagem jurídica, não. Tem uma abordagem prática. Eu sou músico desde os anos 80, tive uma formação de música popular, e quando comecei a tocar, já com 18, 19 anos, me informaram, você só poderá tocar se tiver a carteirinha. Eu gostaria de tocar, eu tinha vontade de tocar no Bexiga naquela época. Falei, bom, então, se é preciso ter uma credencial, uma carteirinha, vamos ver quem é que concede essa carteirinha. E eu fui até a Ordem dos Músicos do Brasil, lá no Largo do Paissandu, se não me engano. Isso foi em 1992 ou 3. Então, eu fui preparado, preparei uma peça curta, porque eu imagino que as pessoas lá não têm todo o tempo para me ouvir. Toquei uma peça de 1 minuto e 15 segundos. Então, a senhora que estava lá para fazer a avaliação, porque dessa avaliação ela ia dizer que nível eu estava, se eu ia ter uma autorização temporária ou uma carteirinha profissional, né? Ela ouviu dessa peça de 1 minuto e 15 a introdução, que devia ter uns 15 segundos, né? Ela falou, tá ótimo. Já deu para ver se você toca, pode ir. Aí depois entrou um outro músico e cantou alguma coisa que ela gostava mais, ela começou a entoar lá a música do meu colega na sequência, e eu tive a oportunidade de mostrar minhas habilidades por uns 15 segundos. E ganhei uma autorização temporária de exercício da profissão de músico, né? Eu não entendo isso como uma avaliação. Não sei como é que uma pessoa avalia em 15 segundos a competência e o nível de um músico, né? A gente demora tanto tempo para conseguir executar uma peça dessa. Eu, para tocar aquela peça, eu estudei alguns anos, né? Então, o critério de avaliação é bastante interessante, né? A partir daí, eu comecei a tocar e consegui observar esse tipo de prática que a Ordem tem, de chegar e intimidar o dono da casa, que se tivesse algum músico que não tem credencial, teria que pagar uma multa, teria que parar o show, e a gente algumas vezes teve isso, de fato, acontecendo, né? Tivemos que parar e sair do palco, porque havia alguém na casa que não tinha, alguns dos músicos não tinham a carteirinha de músico. Até porque o valor para um músico amador, que tem uma origem humilde, é bastante alto, sempre foi caro. Então as pessoas, são todos músicos aqui, sabem que a gente não ganha um rio de dinheiro, né? Então, aquele dinheirinho faz bastante falta. O segundo aspecto que me deixa intrigado, né, que me parece que a Ordem dos Músicos foi feita para defender os interesses dos músicos, né? Para falar pelos músicos, né? Eu já ouvi, há pouco tempo atrás, na Globo News, aconteceu uma coisa interessante. Esteve lá uma cantora acompanhada pelo trio Madeira Brasil, e aconteceu uma coisa ali que eu entendo como constrangimento ao músico, ao luthier, ao profissional que trabalha na área de música. Um dos músicos, numa intervenção da jornalista Leila Sterenberg, perguntou para a dona Maria Beltrão, que era a frontline lá do programa, se o marido da dona Leila Sterenberg ainda fazia aqueles violões maravilhosos. Aí a dona Leila Sterenberg, jornalista da Globo News, disse não, que agora ele tinha arrumado uma profissão de gente grande, né? Ele é um luthier de alto nível. E a jornalista falou isso à vontade, e eu não vi nenhuma entidade que defende música se manifestar contra esse tipo de coisa, né? Então, assim, a profissão de músico, ela é ridicularizada o tempo inteiro. Sempre que a gente se manifesta, diz que é músico, a gente é chamado a atenção e pergunta, para viver você faz o quê, já que você é músico, né? E eu nunca vi a Ordem dos Músicos se pronunciar para defender a nossa classe e para não permitir que a gente seja ridicularizado em público, né? Então, existe uma série de acontecimentos desse mesmo tipo. E a outra coisa é uma coisa que está começando a aborrecer qualquer cidadão, não só músico, que é o não cumprimento da lei. Se a lei existe, ela precisa ser cumprida. A gente vê aqui o Executivo Municipal de São Paulo abrindo mão do Estatuto da Cidade, abrindo mão da lei orgânica do município, jogando para baixo do tapete o artigo 182 da Constituição, que diz que todo tipo de obra urbanística precisa de uma consulta pública. Então o Executivo Municipal acha que isso não vale nada. E parece que a Ordem dos Músicos também acha que a Constituição de 88 não vale nada, né? Porque lá tem garantido o livre exercício da profissão. Então, se nós temos leis, o doutor aí conhece bem disso, vamos cumpri-las, né? Elas estão lá para isso. Então parece que está virando uma prática corrente não respeitar lei nenhuma. Então, o músico não precisa de um órgão normativo. Me parece que para ter um órgão normativo, a profissão precisa colocar o usuário em risco moral ou físico. A profissão de músico não coloca ninguém em risco.
né? Nós teríamos que ter representatividade sindical legítima, coisa que também não há, né? Me parece que o senhor Wilson Sandro ainda é o presidente do sindicato. Então, acho que um homem que fica 5 décadas capitaneando uma ordem dos músicos não tem exatamente esse perfil sindical, né? Me parece um pouco estranho. Então, eu acho que a questão é essa. Nenhum músico defende a ordem dos músicos se não for alguém ligado à própria ordem ou apadrinhado por ela. Então, eu acho um absurdo qualquer músico defender a existência da ordem. Nós temos que defender a representatividade legítima. E isso a gente defende em nível sindical, não com órgão normativo. O órgão normativo é uma imposição legal. E para a profissão de músico não há menor cabimento para um órgão normativo. A gente não oferece risco, nem risco físico, nem moral a ninguém. Obrigado. Excelência.